Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Muito grata por estar aqui participando e contribuindo um pouquinho para essas palestras online, para que a gente possa nos unir, mesmo que distantes, que possamos nos unir pelos ensinamentos de Jesus, nesta casa bendita que nos acolhe, que nos fortalece. O nosso grupo socorrista, Dr. Bezerra de Menezes. E hoje eu estou aqui para bater um papo com vocês a respeito de um assunto muito bacana, muito interessante, que é a evolução do espírito. Mas antes de nós começarmos o nosso bate-papo, nós vamos fazer a nossa abertura, vamos fazer a nossa prece. Então eu peço que todos vocês possam fechar os olhos, respirar profundamente e vamos nos ligando amorosamente aos nossos mentores individuais. Estes queridos amigos que nos acompanham desde o primeiro momento de nossas vidas. Vamos também nos ligar a Dr. Bezerra de Menezes, o patrono da nossa casa. E assim vamos chegando até a nossa mãezinha, Maria de Nazaré, pedindo à mãezinha que derrame sobre nós o seu manto de amor e de luz. E assim chegamos até o seu Filho amado, o nosso Mestre Jesus, razão pela qual estamos reunidos aqui hoje. E assim, Mestre, te agradecemos pelos seus ensinamentos, te agradecemos pelo seu Evangelho. E junto de ti, Mestre, vamos chegando até o nosso Pai, Criador, o Senhor de nossas vidas, a quem agradecemos por tudo que somos e por tudo que temos, por mais esta oportunidade de vida e de aprendizado. E assim vamos iniciando o nosso trabalho de hoje com a prece que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, principalmente o mal que ainda habita dentro de cada um de nós. Que assim seja, que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Como eu havia dito para vocês no comecinho, nós vamos falar um pouco sobre evolução. O tema de hoje se chama evoluir. E aí nós temos uma pergunta: pelo amor ou pela dor? E então, normalmente, quando nós temos uma pergunta, geralmente nós não temos apenas uma resposta, né? Porque somos pessoas individuais, somos pessoas únicas, então, normalmente há algumas respostas. Até porque nós estamos lidando com formas de enxergar a vida, formas de lidar com os acontecimentos da vida. Então é muito interessante porque eu trouxe uma passagem do Evangelho que me chamou muita atenção quando eu comecei a pesquisar.
que é a passagem do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus nos diz: o meu reino não é desse mundo. E quando Jesus disse isso há mais de 2000 anos atrás, ele estava, na verdade, nos dando um alerta de que essa vida que nós vivemos agora não é a nossa vida verdadeira. A nossa vida verdadeira é a espiritual, porque nós somos seres espirituais vivenciando uma experiência terrestre. Então, aqui, neste momento, nós estamos apenas de passagem, nós estamos apenas fazendo lições, refazendo algumas lições e procurando fazer o nosso melhor dentro daquilo que nós conseguimos. Então, essa passagem ela é muito interessante porque muitas vezes as pessoas elas têm diferentes formas de lidar com situações iguais, não é? Muitas vezes as pessoas lidam com situações de formas diferentes. Então, cada pessoa vai ter uma resposta em relação a determinada situação que lhe é apresentada. Como dizem por aí, se a vida te apresenta um limão, faça uma limonada, não é? Porque muitas vezes a gente só precisa transformar aquela situação. Porque nós estamos num planeta de expiação e provas. Então, quando Jesus nos diz, meu reino não é deste mundo, ele também estava nos alertando de que nós teríamos sofrimentos, nós teríamos perdas, nós teríamos tristezas, sim, porque faz parte deste planeta, faz parte da energia desse planeta. E aí, quando ele nos fala, o meu reino não é deste mundo, para que nós possamos olhar para a vida futura, que é a vida no plano espiritual. Então, como aqui é apenas uma passagem, ele queria nos dizer, então, não sofra tanto, não se apegue tanto, porque muitas vezes os sofrimentos, eles são sempre baseados nas nossas escolhas. Todos os dias, a partir do momento que nós acordamos, nós estamos fazendo escolhas. Então, nós escolhemos a roupa que vamos usar, nós escolhemos o alimento que vamos comer no café da manhã, nós escolhemos a forma pela qual vamos lidar com as situações daquele dia. E nós temos, claro, o nosso planejamento, né? Nós planejamos aquele dia da melhor forma possível, né? Nós vamos fazer as nossas coisas, vamos trabalhar, vamos fazer determinadas tarefas, mas nem sempre aquele planejamento dá certo, né? Porque existem aí algumas variáveis que não dependem de nós, né? Às vezes o trânsito ele é maior do que a gente esperava, ou aquela negociação que você ia fazer não deu certo, uma série de coisas que podem acontecer que nós não planejamos. E aí? Aí que está o pulo do gato. Toda vez que nós nos deparamos com situações nas quais nós não planejamos, é aí que nós precisamos transformar aquilo que pode ser um sofrimento, nós podemos transformar para uma situação de
tranquilidade, uma situação mais amorosa. E também as expectativas que nós temos em relação às coisas também nos trazem sofrimento. Muitas vezes nós temos expectativas muito altas em relação às pessoas, em relação a determinadas situações, a determinadas circunstâncias da nossa vida. Nós criamos expectativas muito altas e isso acaba ocasionando algumas decepções, né? Nós nos decepcionamos com as nossas expectativas. E aí, quando isso acontece, a gente tem uma escolha. A gente pode ficar muito chateado, muito decepcionado, ou a gente pode transformar e pensar, puxa vida, realmente não deu certo, mas vou continuar tentando fazer o meu melhor, que é o que nós estamos fazendo aqui, neste planeta, buscando fazer o nosso melhor. Então, o sofrimento e o amor, né, a dor ou o amor, a forma que nós vamos buscar evoluir, ela está diretamente ligada à forma pela qual nós enxergamos as situações, né? Você pode enxergar uma situação pelo lado positivo, mesmo que ela seja uma situação desafiadora, mesmo que ela seja uma situação difícil, uma situação de perda, uma situação de tristeza, mas tudo na nossa vida tem um aprendizado sempre. Nada é por acaso. Então é importante que nós abramos os nossos olhos e principalmente abramos os nossos corações. Porque para que a gente possa transformar as situações de dor em amor, nós precisamos olhar para dentro. Nós precisamos acessar esse amor que há em nós e que muitas vezes nós nos distanciamos desse amor por conta de buscas externas, por conta de desejos externos que não nos completam. E aí nós nos relacionamos com a dor, porque a paz e o amor está dentro de cada um de nós. E muitas vezes nós nos vitimamos, né? Nos tornamos vítimas da nossa própria vida. Quando nós começamos a reclamar demais, quando nós começamos a nos enxergar como pessoas que não merecem ser felizes, que não merecem o melhor, mas a verdade é que nós merecemos sim ser felizes, mas só que nós precisamos buscar essa felicidade, buscar esse amor dentro de nós, porque o mundo ele é bom ou mal dependendo da nossa lente, da lente dos nossos olhos. A partir da forma como nós enxergamos o mundo, ele pode ser bom ou mal. Então tudo está nas nossas mãos, tudo são as nossas escolhas. Não importa o que o mundo apresenta para você. O que importa é o que você faz com o que o mundo apresenta para você. Então a forma pela qual você lida com as situações faz toda a diferença. Então, quando Jesus nos diz, o meu reino não é deste mundo, Ele está dizendo para nós, fique calma, fique tranquila, não se apegue tanto, não sofra tanto, faça o seu melhor todos os dias, tenha consciência tranquila, dê amor, se ame, procure ajudar o seu próximo. Mas não se esqueça
que a nossa vida verdadeira é na pátria espiritual. É lá verdadeiramente que nós vamos ser felizes de verdade, porque lá estaremos livres, né? Lá nós estaremos livres desse corpo denso, que é esse corpo de carne que nós temos aqui. Então, na verdade, essa passagem do Evangelho, ela nos traz um conforto para as pessoas que confiam numa vida futura, que confiam na palavra de Jesus e que confiam na reencarnação. Nós temos a certeza de que tudo vai passar. Tudo é aprendizado. Tudo vai depender da forma que nós enxergamos, da forma que nós nos colocamos na vida. Se eu me coloco para ser feliz, a felicidade vem. Se eu me coloco para ser infeliz, infelizmente, não há o que fazer, porque a escolha é sempre nossa. Que nós possamos perceber que não devemos terceirizar a nossa felicidade. A nossa evolução, ela depende apenas de nós. Evoluir, todos nós iremos. Mas eu acho que é mais gostoso se a gente conseguir fazer esse trajeto, essa jornada, de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila. Mesmo sabendo que desafios vão surgir na nossa vida, teremos perdas, sim, mas qual é a escolha que nós vamos fazer para lidar com tudo isso? Precisamos sempre fazer essa pergunta: qual é o aprendizado de hoje? O que eu aprendi com essa situação? É assim que nós vamos transformando as dores em amores, para que nós nos sintamos melhor, para que nós possamos vivenciar esta vida que nos recebe da melhor forma possível, com alegria, com paz, com harmonia. E isso tudo começa dentro de nós. É isso que nós não podemos esquecer. Todas essas questões estão dentro de nós, não estão fora. Não adianta procurar felicidade fora de você, porque ela está dentro de você. A partir do momento que você encontra essa felicidade em você, esse bem-estar em você, você aprende a olhar para o mundo de uma forma diferente. Mesmo que as situações sejam difíceis, você sempre vai se lembrar: o meu reino não é deste mundo. E assim, fiquemos em paz conosco mesmos, fiquemos em paz com a nossa consciência e que Jesus possa sempre estar ao nosso lado, possa sempre estar dentro dos nossos pensamentos e principalmente das nossas atitudes, porque o reino dele não é deste mundo. Que possamos ter um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima semana e que Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja.